Olha, nós vamos trazer aqui para vocês, a Juliana e o Yuri seguem, para me ajudar a fazer essa leitura, o relatório do Google Trends, para a gente saber quais foram os termos mais buscados na política este ano. E, claro, gente, que o julgamento do presidente Bolsonaro aparece em primeiro lugar, porque eu não sei se vocês vão concordar comigo, mas certamente esse foi o fato político mais importante do ano. Nós estamos de novo diante de uma situação em que o ex-presidente da República está sendo julgado, processado, julgado e condenado à prisão. Nós somos uma democracia muito jovem, para em tão pouco tempo ter o segundo, terceiro, se contar ainda Fernando Collor, enfim, mas Bolsonaro acabou de sair do poder. Então, do ponto de vista político, não tinha como não ser o julgamento de Jair Bolsonaro. Aí olha como a política no Brasil está interessante. E a conexão da sociedade civil com a política, com o que acontece na política. Em segundo lugar, veio a votação da anistia, que foi enterrada, entre aspas, no Congresso Nacional, mas a quantidade de eventos que aconteceram durante esse processo, desde a invasão do plenário da Câmara dos Deputados pelos representantes da direita, aquela coisa vexaminosa que aconteceu, até a aprovação do PL da dosimetria, com acordo, inclusive, do governo. Então, a procura pela votação da anistia aqui faz todo sentido. Depois, a Lei Magnitsky. E aqui ela tem um bate-volta, né? Sim. Porque ela teve o momento em que os Estados Unidos impõem e o momento em que os Estados Unidos retira a Magnitsky do ministro Alexandre de Moraes. A PEC da blindagem, essa sim foi capaz de levar a turma para a rua, né? Os brasileiros foram às ruas e dizer nem pensar, que é aquela proposta de emenda à Constituição que blindava o Congresso Nacional, né? Eles ficariam acima de qualquer alcance da lei. E, por fim, a COP30. A COP30 até me surpreendeu aqui, mas talvez a mobilização do Brasil todo, a nossa própria cobertura, enfim, convidando as pessoas que entendessem o que estava acontecendo em Belém do Pará. Juliana, eu começo com você. É um roteiro de buscas que faz sentido com o roteiro dos acontecimentos na política? É isso. Essa amarração desses três primeiros, né, fazem um contexto do que foi o ano de 2025, né? Se a gente pensar que o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro começou a ser discutido muito antes e veio acontecendo durante o ano, a votação da anistia foi perdendo e ganhando força também ao longo do ano e costurando todos os assuntos políticos, né? Congresso Nacional voltado para isso, para tentar, de alguma forma, um perdão aos condenados pelo 8 de janeiro, numa estratégia de beneficiar também o ex-presidente Jair Bolsonaro, culminando numa disputa política, retórica e também quase ideológica, muito ideológica, com os Estados Unidos, né? Então, a gente teve já tinha uma expectativa da política de que o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro fosse dominar, fosse o fato mais importante, mas não a Lei Magnitsky, né? Então, se a gente for lembrar de todas as questões políticas que envolveram as discussões de executivo, judiciário e legislativo nesse ano de 2025, elas estão entremeadas com esses três temas principais. E na PEC da blindagem, eu chamo a atenção para como isso repercutiu na imagem dos congressistas, do Congresso Nacional. Primeiramente, na imagem dos presidentes da Câmara e do Senado, de uma maneira negativa na Câmara e positiva no Senado Federal, que acabou enterrando a PEC da blindagem depois de muita repercussão negativa da opinião pública, e como o Congresso passou a ter um pouco de medo, né? Ter um pouco mais de preocupação em relação ao que a população estava dizendo sobre o trabalho dos deputados. Ela veio, inclusive, depois daquela proposta de aumento de parlamentares, de cadeiras de parlamentares, que também foi bastante criticada no Congresso Nacional. Então, a PEC da blindagem acabou chamando a atenção para alguns temas que não estavam sendo discutidos e colocando ali os parlamentares como quem, na verdade, estava olhando para os próprios interesses e não para o interesse... as costas para o país completamente, para o interesse da população. Depois dela, só para a gente finalizar, algumas propostas de interesse da população começaram a ser discutidas. Então, uma pressão de muita importância sobre os trabalhos dos parlamentares. E você fala das propostas que começaram a ser discutidas, a gente dá aqui PL antifacção e a própria PEC da segurança pública. Lembrando que a segurança pública tem aparecido nas pesquisas como o principal problema
identificado pelos brasileiros, né? Então, o PL antifacção e a PEC da segurança, que já era um projeto que já estava ali na gaveta do Congresso Nacional, ganham força em função, depois da operação do Rio de Janeiro, né, com uma morte de mais de 120 pessoas. Então, isso tudo acabou empurrando o Congresso Nacional para tomar essa decisão. O desfecho ainda não aconteceu, ainda tem muita coisa para ser discutida, tem uma disputa de paternidade aí, de condução de liderança política desse processo, mas isso a gente entra depois. E Yuri, eu quero ouvir a tua amarração dessa lista. Acho que me chama a atenção duas coisas, né? Primeiro que alguns desses assuntos, principalmente a anistia e, no caso, o COP30 também, são assuntos de muita longa duração ao longo do ano. Né? COP30 a gente fala ao longo de todo o ano até a realização do evento propriamente dito em novembro. E a anistia foi uma pauta que estava colocada desde o ano passado, era uma das discussões nos apoiamentos dos grupos políticos no Congresso Nacional, principalmente na Câmara, a candidatura de Hugo Motta e como ele se comprometeu com o PL e com o PT nessa discussão, que culminou com o PL da dosimetria mais agora no fim do ano. E me chama a atenção também o quanto são... Isso também reflete, um pouco do que vocês pincelaram, a dificuldade de poder de agenda do Executivo, do governo federal. O quanto são agendas muito mais pautadas pelo Judiciário, o julgamento de Jair Bolsonaro, sim, a anistia ao julgamento que já se imaginava qual seria o desfecho que de fato ele teve, né? A Lei Magnitsky, que tem como alvo um ministro da Suprema Corte, Alexandre de Moraes, a PEC da blindagem, que no fim das contas também é o Congresso se protegendo do Judiciário. Esta lista, no fim das contas, a exceção da COP30, também reflete o fenômeno que está por trás das tensões entre os três poderes lá em Brasília, que é um executivo mais fragilizado, um Congresso avançando de alguma forma, mas principalmente um judiciário muito mais forte do que quando a Constituição e o nosso atual arranjo institucional foi desenhado mais de quase 40 anos atrás, lá em 1988.